entrevista, Leonardo falou como era no PSG com os craques Messi, Neymar e Mbappé. Já deixe seu like e siga o canal e bora pro vídeo. Mano, Pô, cara. Messi, Mbappé, Neymar, assim, por que um time com esses... E agora, sem eles, né, um time mais, vamos dizer assim, muito talento, mas um time mais trabalhador, vamos dizer assim, né? Sem os... Mais trabalhador parece que o outro não trabalhava, Consegue chegar na Não, Champions. eu acho que não tem como entender, digamos, o presente sem entender o passado, né? Assim, o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain sempre foi um time, vamos botar assim, de uma cidade que ela é um pouco glamour, né? Paris é Paris. Então, assim, tudo que é feito em Paris tem um pouco essa coisa do glamour. Nos anos 70, o Paris Saint-Germain, quando foi criado, eles queriam pegar o Pelé. Porque eles queriam pegar... Pelé já estava mais velho, mas o Paris Saint-Germain pensava no Pelé. Então, assim, isso é fato. Quando chega... Tem uma sua história, tem os seus momentos ótimos. Eu joguei num momento do Paris Saint-Germain maravilhoso, que é o momento que o Canal Plus era proprietário, que é um grande canal de televisão privado europeu, os maiores, que depois virou Sky, depois virou tudo, que é uma potência. Cara, foram anos maravilhosos, entendeu? Que o Paris Saint-Germain era the place to be. Era muito maneiro. Então, assim, depois tem um momento difícil e chega o Catar. Eu acho que, assim, o Catar é uma... É o Catar, né? O país. Não, os caras são... Eu adoro os caras. Os caras são jovens, são visionários, trabalhadores, respeitosos. Eu acho que tudo isso, cara, são características difíceis de se encontrar. Eu tive muito deles. Eu tive uma autonomia que pouca gente teve, uma autonomia num clube para poder decidir, fazer e realizar e andar e pensar. Então, assim, foi muito bacana, uma experiência maravilhosa para mim. Depois, claro, a coisa vai ficando tão grande que a corda vai ficando cada vez mais frágil, porque, sabe, são muitas coisas que acontecem. Então, assim, não tem como não entender um início. No início, assim, pelo menos a minha ideia era formar um grupo coeso e de guerreirão. Então, assim, pensar em Ibrahimovic, Cavani, o Maxwell, o Alex, o Thiago Motta, o Matuidi, Lavezzi. o Verratti, Lavezzi. Esses caras são guerreiros. Esses caras, vão pra dentro. O Paris Saint-Germain precisava daquilo. Precisava de uma coisa de base. Meio uma Inter de Milão do Mourinho lá. Uma coisa forte. Uma coisa mais... E o time foi pra dentro. Thiago Silva. E o time foi pra dentro e foi, assim, uma construção inicial muito sólida. Muito sólida. Que esses caras ficaram ali 8 anos, 9 anos, depois chega o Marquinhos, 10 anos, o Verratti, 10 anos, o Cavani, 8 anos, foi assim, Ibra ficou 5, depois que estava mais velho, batendo recorde sobre recorde, criando realmente uma coisa muito forte. Depois, essa marca começa a ficar importante. David Beckham foi muito importante. Cara... Foi muito importante. Os caras que o Léo contrata, a gente levou pra lá, o cara, ele um cara sensacional. Então, a gente foi construindo toda uma coisa. Depois, você tem a oportunidade de que as pessoas querem vir pra você. Que foi o que começou acontecendo. O que acontece? Neymar, Mbappé, você começa a ser o clube que as pessoas querem ir, né? E você começa a se adaptar àquela nova realidade. Então você faz Neymar e Mbappé, que foi um boom, né? Depois desse início, que foi um boom. Depois vem o Covid. Vem o Covid que dá uma pausa nessa história toda, todo mundo dá uma acalmada, não gasta dali, não gasta daqui. Mas o Paris Saint-Germain chega na final da Champions. Não, calma. Chega na final da Champions. Aquela realidade de Benfica chega na final da Champions. A bolha de Benfica. A bolha de Benfica, que a gente, quase ganha, 1-0, perdemos pro Bayern. Foi um jogo e tal, mas o time bem pra caramba, todo mundo bem, mas não conseguiu aquele negócio. Acaba o Covid e o mercado é meio revolucionado pelo Covid, porque muitos clubes estavam em muitas dificuldades. Então, assim, vamos pensar no mercado que foi feito em 2021. Donnarumma, Nuno Mendes, Wijnaldum, Hakimi, Sérgio Ramos e Messi. Eu acho que nunca houve um mercado com esse tipo de jogadores na mesma janela. É uma coisa... Só que o que aconteceu? Desses 6, 5 estavam livres pelo Covid. Então, assim, como é que você faz? Não quero. Então, a gente botou tudo isso pra dentro. Administrar isso é difícil. Você criar... Não porque os caras sejam nada, não. Os caras tudo maneiro, cara. É mesmo? Tem um ou outro que tem as coisinhas, mas que a gente não vai falar disso. Mas, assim, os caras maneiros. Só que você encontrar espaço
Que o cara se sinta bem, que o cara esteja, entendeu, se sentindo valorizado, ou jogando exatamente no lugarzinho que ele gosta de jogar. Se você faz uma foto na Champs-Élysées, quem é que você bota no meio, quem que você bota na lateral? Tem muita gente pra botar no meio, entendeu? Então, assim, pensar tem nisso uma série de aí coisas. deve Quem é que ser bate o extremo. pênalti? Quem é? Pênalti a gente viu aí. Não é uma coisa fácil, entendeu? Mas assim, os caras maneiro, mas era difícil. Mas só que foi uma coisa que você não podia negar isso. Os caras querem vir, cara. Os caras queriam vir. Entendeu? Então vambora, Bem. vamos tentar. Mas eu acho que esse foi o último grande passo pro Paris Saint-Germain virar realmente um clube sólido, um clube organizado, de mudar uma política rapidamente depois de ter construído. Porque se você bota esse time aqui de hoje em 2011, quando chegou, não ganha Champions, não. Esse não tem. Esse que tá aí. Esse que tá aqui hoje, de jovens ótimos, com grandes investimentos, tá? Porque Sim. o investimento portugueses. teve. Mas se você bota esse time em 2011, não seria a mesma coisa. Você botou esse time depois de uma história de 14 anos, que é 2011 até 2025, até 2024, vamos botar assim, de 13 anos, aonde você pôde optar encontrando um cara super, que é o Luiz Henrique. Acho que é um cara show, com uma história de vida que eu acho que deu ao clube um valor agregado importante. A história da filha dele, a história de família, a história dele mesmo, um cara que tem assim uma constância muito grande. Então assim, reuniram coisas e eu acho que, cara, o Paris Saint-Germain chegou onde merecia estar e hoje, pô, é uma grande marca, um grande clube, é uma coisa bacanérrima de ver, cara. Eu me sinto super feliz de ter participado dessa história. Se eu te perguntar, você que participou da maior negociação da história do futebol, que é a chegada do Neymar. Não, eu não tava. Você não tava nessa chegada? Eu não tava. Foi em 2017 e eu voltei em 2019. Mas Participei um pouco da consequência disso, vamos Em botar que assim. status ficou a chegada? Porque eu imagino que foi, mesmo sem você estar lá, uma contratação que o Estado do Catar, o Nasser, apostava como uma mudança de paradigma, uma mudança de patamar do objetivo do Champions League, lógico, mas vender mais camisas, se mostrar mais pro mundo. Você Mas tinha hoje objetivo esportivo também. cumpriu a missão, a chegada, independente do Cara, título? assim, esse tipo de jogadores, só o fato de ter estado é uma coisa positiva. Se acontecer algumas coisas negativas que deixaram ensinamentos, só poderia acontecer se fosse desse nível. Senão você não teria entendido o que é ter ou não ter. Você construir uma estrutura para receber esses caras é importante. Você tem que ter uma estrutura para receber. Não sei se a estrutura estava totalmente preparada para receber. Então, assim, várias coisas vão acontecendo. Por isso que eu acho que foi um degrau importante para chegar nessa solidificação do que é o clube como organização, o que é o clube como linha, como visão, como o que deseja. Então, assim, isso... Criar uma identidade. Porque é difícil você criar uma identidade. Eu acho que a passagem desses jogadores foi super importante, como foi a do Ibra, como foi a do Thiago Silva, como foi a do Cavani. O Neymar, com certeza, tem um impacto mediático. Bom, botar assim, um nível de um Beckham, que foi o que aconteceu também, porque o impacto mediático quando o Beckham chegou, também foi um toque muito forte na dimensão do clube. O Ibra também. O Neymar, eu acho que era um pouquinho assim, um popstar, né? Porque era mais do que um jogador, o que ele viveu, o que ele representa. Acho que tiveram coisas ótimas e tiveram coisas não boas, coisas que não foram aceitas, coisas que talvez Paris, como cultura, não gostava, outras são inegáveis, que é o talento dele. Todo mundo ia lá para ver. Mesmo tendo Neymar, Mbappé e Messi, mesmo que tivesse alguns problemas, mesmo que não fosse aquela coisa mais maravilhosa do mundo, todo mundo botava no canal de televisão para ver, porque, cara, você não pode achar... Ignorar isso aí. Não tem como, cara. Você pensar num ataque desse, cara... Você viu o treino, você fala, que é isso, né? Que né? Entendeu? E mais todos os outros, né? Que tinham ele, mais tudo que tinha no time. Então, enfim, é uma coisa linda, eu acho que é uma história maravilhosa, esses 14 anos do Paris Saint-Germain, e eu fico Teu super contato feliz. com o Neymar hoje, Léo, como é, assim, depois? Não, a gente não tem um contato próximo, mas eu acho que nós tivemos nossos problemas. Tivemos nossos problemas, tivemos nossas discussões, em alguns momentos bem acirrada, vamos dizer assim. Mas depois também tivemos uma relação de respeito, porque a gente entendeu, talvez,
os dois lados, né? Eu acho que dar limite muitas vezes não é fácil, né? Dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Ah, mas por que que não pode? Por que que pode? Difícil demais. É difícil, ainda mais nesse nível. mas é aí. necessário, é necessário. Principalmente dar limites onde antes talvez algumas coisas pudessem, depois não pode mais, né? Aí fica mais complicado, né? Você tirar privilégios é mais complicado, assim. Mas eu acho o seguinte, cara, isso aí é fruto de uma série de coisas. Acho que um menino que como pessoa... Todo mundo fala ótima isso, pessoa, cara, ótima pessoa. Eu vou ser bem sincero e até pelo carinho que eu adquiri, acho que eu não tive nem oportunidade Falar isso pra de ele. transmitir esse carinho, né? Talvez tenha sido visto só como quem era muito chato e perturbando chefe. e negando como chefe. Mas, assim, o meu carinho é em função da dificuldade que eu acho que também é ter sido ele, não sei como dizer, né? Porque tinha muita coisa em torno. Eu acho, isso eu nunca conversei com ele, mas, por exemplo, já nasceu assim. Quando todo mundo pede pro Neymar estar aqui porque tinha a Copa do Mundo, as pessoas centralizaram as coisas nele naquela época, em 2011, 2012, 2013, antes da Copa do Mundo do Brasil, como se tivesse que criar alguma coisa, ele tivesse que ficar aqui, e tudo foi permitido para que ele ficasse. Então, assim, já começa um pouco desse jeito. Então, Isso mesmo. Ele vira já uma coisa muito central, né, cara? Então, assim, não é fácil o peso dessa história, né? Que foi vivida como foi vivida, mas que eu acho até que ele poderia ter feito muito mais do que ele fez, mas acho que o que ele fez já foi uma coisa extraordinária, assim, o jogador, a qualidade, como trata a bola e o drible, a visão, cara, é fantástico, né, cara? Apesar dos problemas de construção de carreira, que eu também concordo em alguns pontos, a gente tem esse relato aqui dele como, assim, no tete-a-tete, tipo, que é um cara legal, assim, de tratar, fora essa questão de você ter que dosar os privilégios. Eu acho que é uma coisa até que você tem que administrar ali staff, né, e do jogador. Várias coisas. Eu não gosto de entrar em detalhe porque eu não acho justo entrar em detalhe, mas eu falo de uma forma geral. Realmente, eu acho que é um cara também que ele precisa um pouco dessa harmonia em torno, né? Apesar dele ser um cara que tem a personalidade, que tem uma posição, ele precisa dessa harmonia. Dessa engrenagem. Tem gente que não precisa, que vai lá